Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra, Gente e Tradições, numa apresentação de Frida Cunoane. Quero agradecer ao meu cabeleireiro, Saíde Cabeleireiros, por ter cuidado sempre do meu cabelo. A cada semana ele traz novidades para brilhantar este programa Terra, Gente e Tradições, aqui na Média Mais TV, na posição 706 da DSTV, 10 da TV Cabo e TMT. E tenho o prazer de convidá-lo para juntar-se a nós, na nossa página do Facebook. É só digitar Média Mais TV. Faça um like, um gosto, estará a par de todas as novidades, como também pode juntar-se a este grande tema. Neste domingo, nesta tarde, vamos receber um convidado muito especial, o pastor Raimundo Uana, que já desfilou a sua classe aqui na nossa grande estreia. E ele hoje vai trazer um tema diferente. Porque é que o homem gosta de ser machão? Semana passada falámos da rivalidade entre as mulheres e hoje vamos colocar esta pimenta para provocar todos os homens bem ligados a nós. Portanto, sem mais demoras, eu vou saudar aqui o nosso convidado de luxo. Olá, boa tarde, pastor Raimundo Uana, e seja bem-vindo ao nosso programa Terra, Gente e Tradições. Terra, Gente e Tradições. É um bom programa e espero aqui poder trazer muito subsídio em relação àquilo que é o comportamento do homem, de preferência no lar e, por que não, no relacionamento de uma forma geral. Exatamente. Eu sei que o pastor Raimundo, além de estar nesta área pastoral, também é ativista social. Pois é, mana. Eu sou pastor, sim, sou também ativista para estudo de mudança comportamental. O meu karma, a minha alegria está em estudar comportamentos, a razão de ser e talvez, por que não, estudar a forma de como influenciar num determinado comportamento ou a forma de como fazer face a um determinado comportamento. Pois então há muita gente que debate-se como relacionar-se com uma determinada pessoa com um comportamento diferenciado daquilo que se espera. Então, estamos aí a trazer soluções. Está preparado para este tema? Mais do que preparado, eu tenho aqui é que conter as emoções de poder estar do seu lado. Este é um programa maravilhoso, é um programa alegre, é um programa que ajuda muitas famílias e haja responsabilidade para tal. Exatamente. Recordar que o tema central de hoje, porque é que o homem gosta de ser machão. Eu quero saber do pastor Raimundo o que é ser macho. Esta linguagem macho é um termo usado para mostrar virilidade, mostrar o quão o homem ele é mandão, o quão o homem ele é seguro de si mesmo, o quão o homem é provedor. Mas tradicionalmente, quando se dissesse machão, é diferente dos temas cá atuais, modernos. Quando se dissesse machão, referia-se a um homem que pudesse entrar no mato com uma seta, com uma katana e sobressair de lá com a cabeça de um leão. E um pouco mais à frente referia-se a um homem que podia, numa aventura desértica ou se calhar numa aventura por uma ilha, pudesse construir lá uma cabana com recursos locais e pudesse sair à caça de uma gazela, de um alimento, numa total impossibilidade. E trouxesse lá. Ok, então depois isto foi mudando. Então hoje, quando se usa a expressão machão, geralmente estamos a falar de arrogância, prepotência. Estamos a falar de um homem que tem ombros, literalmente falando, largos, mas que só ajudam para pisar outra pessoa, inferiorizar os outros, não é? Então, temos o homem machão e temos também a mulher sabichona, não deixamos de falar, pese embora não venha a caso, temos a mulher mandona, mas vamos já debruçar acerca do homem machão. Então, o homem machão é um pouco disto, né? O homem machão e quer se impor. E muitas das vezes é aquele homem sem conteúdo valorizável, né? O homem que é uma criança dentro de um super-homem, né? Então, muitas das vezes tem sido por aí. Interessante. Pastor Raimundo, quais são os sinais que demonstram que aquele homem acha-se o machão? Primeiro, encontramos nele o síndrome, que é uma doença, é algo patológico,
que é o síndrome de autossuficiência. Autossuficiência em gíria popular diz que, olha, eu não babo a ninguém, não bajulo a ninguém, eu não peço favores a ninguém. Olha, veja que mesmo que ele esteja necessitado, ele prefere erguer a cabeça e não pedir socorro. Pode estar ligado também ao orgulho. Muito orgulho está lá. A alma do homem machão é mais repleta de orgulho de qualquer coisa. É bom que tenhamos um pouquinho de orgulho na dose certa. Ora, veja, neste homem machão o orgulho está em demasia, está descontrolado. Então já começa a criar disfunções. A disfunção qual é? Em que sentido? Nós dependemos, nós temos interdependência entre nós mesmos. Eu não tenho favor para ti, tu não tens favor para mim. Todos nós dependemos de favor de Deus. Então, o que acontece? Nós, reconhecendo que dependemos do favor de Deus, então vamos tornar-nos amigos, vamos tornar interdependentes um do outro. Ainda que passe uma semana sem me prestares um favor ou uma ajuda, eu tenho que ter em mente de que dependerei e dependo também do favor de Deus através da sua vida. Agora, este homem machão, ele subentende que nem Deus tem favor para ele. Pese embora no seu íntimo ele reconhece, mas ele se recusa a exteriorizar isto. Ele reconhece que a Frida tem um favor, mas ele se recusa a aceitar, a submeter-se ao favor da Frida. Prefere muitas das vezes até passar fome, mas eu não posso comer da comida preparada para a Frida, porque isto, porque aquilo, porque nhenhenhé, como se diz por aí em diante. Então, esta é a parte crítica do homem machão. Quais são as vantagens e desvantagens de achar-se machão dentro do relacionamento? As vantagens estão quando nós voltamos ao princípio daquilo que eu dizia. O homem machão no tradicional, ele é provedor. É aí onde estão as vantagens. É onde estão as vantagens. Quando o homem consegue providenciar, seja socorro sempre presente, consegue providenciar ajuda em termos de incapacidades por parte da mulher ou dos filhos, consegue providenciar. Ele pode até ser orgulhoso, ele pode até ser mesquinho, mas sempre que nós precisamos de papai, ele está lá. Sempre que preciso do meu maridão, já ouvi no salão do cabeleireiro ou em alguma festa, quando se diz que, olha, ele é isto e isto, mas não, eu não posso falar mal. Quanto a isto, ele é super pai. Quanto a isto, ele é um maridão, mas é muito machão. Então, são estes os pontos de vantagem. Agora, os pontos de desvantagem, qual é? Ele diminui-se socialmente. Ele diminui-se socialmente, onde estão outras pessoas aparentemente superiores a ele não está naquele lugar. Por mais que o ambiente esteja tão agradável, ele não demora naquele lugar. Se ele chega a um lugar e aparece uma pessoa literalmente superior a ele é obrigado a retirar-se, ainda que o ambiente esteja bom. Ora, veja, ele só é feliz quando tem aquilo que os outros precisam. É a sensação de poder. Tenho o que os outros precisam. Olha, estou numa festa e precisam de bebidas e não tem. Lá ele pode estar porque ele vai prover. Estou numa festa e quer alguém de referência que sabe mais acerca disto, ou é doutorado nisto, e ele tem esta condição, ele está nesse lugar. Então, é uma pessoa que vive, é um recluso dentro dele mesmo, dentro de si próprio. Então, isto não é vida. Pois. Não é vida. Um machão é feliz dentro do casamento? O que é ser feliz? Tem vários contextos que nós podemos tocar. Ele pode ser feliz, mas feliz dentro dos padrões tóxicos que ele desenhou. Há quem é feliz por pisar no outro. Há quem é feliz por ver outra pessoa diminuída diante de si. Então, é neste contexto que ele pode ser feliz. Porque, veja, a maior parte dos machões tem como síndrome que eu falei, o único que eu falei até agora, é de autossuficiência. Enquanto a parceira, ao ferir mais, ele não vai ser feliz. Enquanto a parceira for mais inteligente, ele não vai ser feliz. Então, a tendência desta pessoa começa a ser de subjugar aquela pessoa, o parceiro, a um nível que exalta ele a todo momento, não é?
ele precisa ser honrado a cada segundo, ele precisa ser reconhecido, precisa de mérito até onde ele não merece mérito. Então, para que esta pessoa seja feliz, ela, em termos normais, ela não é feliz. Então, ela acaba sendo feliz dentro daquela caixinha que ele construiu, onde ele está. Eu costumo chamar isso de caixinha de fósforo. Dentro daquela caixinha de fósforo, ele não tem muito espaço de manobra, exato, tão pequena. Então, é onde ele é feliz, no mundo dele. Vamos à casa dos meus tios, a uma festa, ele não pode ser feliz lá. Então, estamos em casa, vê as minhas amigas, ele não pode ser feliz lá. Então, quando é que ele é feliz? Quando ele desenha um cenário típico dele, e as pessoas submetem-se àquele cenário, aí ele é feliz. Exatamente. Recordar ao nosso caro telespectador que acaba de sintonizar a Média Mais TV. Estamos em estúdio com o pastor Raimundo Uana neste grande tema, porque é que alguns homens acham-se machos. Portanto, deixe ficar o seu comentário na nossa página do Facebook, Cora Já, partilhe para alguém que acha-se o homem galo, e dentro de instantes eu que vou querer saber do pastor Raimundo se podemos considerar o homem macho ou o homem galo que passa a vida dentro de casa a achar-se a última bolacha do pacote. Pastor Raimundo. É interessante isto. Eu espero que o internauta, o telespectador esteja mesmo a acompanhar, e desde já eu quero chamar a atenção deste homem que sente-se assim, para que viajemos dentro dele, não é? Encontremos este mundo dentro dele. Homem macho, homem galo, eu vou situar mais uma vez isto no tempo, no espaço. Há um tempo atrás, aqui mesmo no nosso país, tínhamos orgulho de dizer que eu sou galo, eu sou macho. Então depois passou uma situação, uma época em que até os músicos cantavam por aí, os Dominguanos e os outros, que dizem que tu és homem, mas vais baixar a crista diante da tua esposa. Ok, então, uma música por aí, andaram tantas músicas a falar. Então, estas músicas simbolizavam um calendário, em que as mulheres estavam a dar um frente a frente com o homem galo, com o homem macho, a mostrar as fraquezas, a esfregarem na cara as fraquezas. Então, onde o homem começou a retroceder, a pensar duas vezes se é galo ou não, principalmente no contexto da providência dentro do lar. Então, a mulher começou a ouvir um certo exagero. Mas, então, quando se falava de galo, estamos a falar de um homem, estávamos a falar de um homem que satisfazia os desejos, os interesses da sua esposa. Ok? Então, tanto no rancho, tanto na beleza da mulher e por aí. Então, o homem dizer que eu sou galo, eu sou homem, sou macho por aí em diante, não é? Sou muito macho. Tu não podes aguentar com a minha mulher, tens que ser muito macho. Eu estou seguro. Olha, alguém está aí a pretender a tua esposa. Não, aquele não é macho o suficiente. Então, estamos a falar de autossuficiência no bom sentido, para com a sua parceira. Mas então depois passamos por um tempo em que o sentido da palavra macho, galo, esvaziou-se e teve um outro conteúdo de um homem fracassado, que é galo da boca para fora e que no prático há uma mulher que cantou até aí há bocado, a falar do homem que se achou macho e levou a ela para pagar-lhes bebidas, e a mulher ficou mais lúcida enquanto bebia e ele mais embriagado enquanto bebia. Então, onde é que ficou o galo? O galo tornou-se na galinha. Então, estamos na praticidade das coisas que mudaram o conteúdo do galo e desse macho, onde começamos a encontrar mulheres que dizem que eu sou mulher. Já viu? Mulheres que gritam com toda a ousadia, eu sou mulher. As feministas e por aí em diante. Também não é no seu todo que seja necessário. Mas então, o homem macho, o homem galo, ele é um homem que deve ter a tendência de ser macho no bom sentido, nos bons feitos. Este sim é que é o homem galo, este que é o homem macho. Homem galo não se refere a um homem que espanca. Não, nunca em nenhum momento. Esta palavra nunca teve essa direção. Que eu sou macho. Mesmo nos tempos em que a mulher era subjugada à violência doméstica, de forma brutal, não se dizia nesse sentido violento, não. Dizia-se no sentido de protetor. Homem que dá providência. É uma expressão muito bonita que deve ser continuamente usada. Eu sou galo.
Para você que está a acompanhar o nosso programa, o nosso convidado acaba de dizer palavras importantes. Nada de ser homem igual que levanta a mão para a sua parceira. Portanto, aqui não concorda com a violência doméstica. Alguns dizem que não, para mim a mulher sentir-se amada deve levar uma boa porrada. Que tal ele também se encontrasse mulheres com a mesma capacidade e levasse a mesma porrada que dá a mulher todos os dias? Eu acho que ele abandonava a esposa. De tanto sofrimento. Inclusive de elogiar, aliás, as políticas do nosso Moçambique, no seu todo, com relação à violência doméstica. Porque estamos numa fase agora em que, se eu assisto a violência numa certa família, tanto de mulher para homem, já agora, tanto de mulher para homem como de homem para mulher, eu tenho o dever de denunciar. Pode ser de uma forma clandestina ou não, mas eu devo denunciar. Então já não estamos naquela situação em que eu vejo mal, calo e coopero com o mal. Não, agora eu posso denunciar. Por que estamos a falar disto? Porque a mulher levantou-se em revolta a esta situação dos tais que se achavam galos, machões, mas na verdade eram, como é que dizíamos antes, não eram machões, macho e galo, mas, ok, se achavam galos e macho, mas na verdade se achavam machões, não é? Sou um mesão e tudo mais, não é? A mulher começou a responder com violência. Já sabemos que a violência gera violência, né? Então, a mulher começou a ver a violência como algo que ela também, afinal de contas, pode tomar partido dela. E daí começamos a ver aqueles horrores todos do homem que queimou, foi fritado vivo. Foi fritado vivo, tomou um banho de água fervida. Estás a compreender? Tudo isto era a resposta de violência para violência. Mas olha, o homem colocou uma violência num determinado nível e a mulher superou a violência com horrores. Para dizer que não serve e não vale a pena, não é? Não vale a pena a violência. Isso para dizer que a mulher pode mudar o seu comportamento, porque nós encontramos muitos homens que dizem o seguinte: a minha mulher, quando era solteira, na fase do namoro, ela tinha um bom comportamento, dentro do casamento começou a mudar, por causa das atitudes do homem. Exatamente. Inclusive, há muitos pais nas reuniões que eu tenho frequentado de reconciliação conjugal, que os pais dizem: olha, meu genro, eu quando dei a minha filha, quando dei a minha filha, ela não bebia. Ela não fumava. Agora já bebe e fuma. Já bebe e fuma. Então isso denota um novo comportamento. Quando dei a minha filha, ela não gritava. Ela era muito calma, era muito doce. Então, trate de mudar tu. E depois a minha filha vai mudar. E não só por aí. Quando falamos da violência, não estamos a falar só violência física. Os homens violentaram fisicamente a mulher e a mulher cresceu, exagerou na retaliação violenta. Ora, não só. Também tem a violência econômica ou financeira. Tem a violência financeira, em que o homem humilhou e a mulher humilhou financeiramente a mulher. Então, nesta violência financeira, a mulher também retaliou. Encontramos muitas empresárias, encontramos mulheres que voltaram à escola e hoje são grandes dirigentes e o marido parou no tempo. Pois, e uma das coisas que admiro nas mulheres, quando ela decide formar-se, tornar-se alguém importante. E acontece. Acontece de forma surpreendente. Só nos é também, pela negativa surpreendente, a forma excessiva em que ela retalia. Então, estamos a querer aqui amenizar as coisas, principalmente para que o homem perceba que a violência gera violência. E quando o outro for a retaliar, olha, a violência por violência nunca será proporcional, nunca será justa. Então é melhor mesmo cortarmos a violência e cortar mesmo. Exatamente. Pastor Raimundo, vamos fazer um breve intervalo para tomar um copo de chocolate mais e voltamos dentro de instantes para a nossa segunda e última parte da nossa conversa. Pode ser? Cá estamos, com muito prazer. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na nossa segunda e última parte do programa Terra, Gente e Tradições, aqui na Média Mais TV, na posição 706 da DSTV, 10 da TMT e TV Cabo, e também estamos em direto na nossa página do Facebook. Portanto, corra já, deixe ficar o seu comentário, como também partilhe este link para ver aquele homem que acha-se machão. Vamos tomar um copo de chocolate mais e voltamos já aqui na tua melhor escolha.
voltamos para a nossa segunda e última parte do nosso programa Terra, Gente, Tradições, onde o nosso encontro fica marcado aqui, domingo sim, pontualmente 15 horas e 30 minutos. Estamos em estudo com o pastor Raimundo Ana neste grande tema. Por que é que o homem gosta de ser machão? Por quê? Eu quero saber do pastor Raimundo quais são as consequências que pode trazer futuramente, principalmente para os futuros maridos que estão com aquele pensamento que os pais dizem: não, tu és homem, não podes te comportar desta maneira, a mulher é que deve preparar tudo, deixar tudo na mesa, e dentro do casamento o que é que pode vir a acontecer? Existem várias e tantas, inúmeras consequências, mas eu vou começar da mais crítica. A mais crítica é que vão acabar comprometendo toda a sociedade. Nós encontramos filhos hoje, encontramos homens hoje, que dizem que eu sou assim porque meu pai era assim. Está a perceber? Pessoas que falam com toda arrogância que não, se o meu pai foi assim, o meu pai batia, o meu pai, não, eu também posso, por que não posso? Encontramos filhas que dizem que não, este é meu carro. Este carro você não vai tocar, mas se tu entras dentro desta pessoa, vais encontrar o quê? Uma luta, uma justiça que ela está a fazer contra o pai, mas o pai já está se calhar até envelhecido. Mas então ela carrega aquela vingança que era para com o pai, torna para com o esposo. Okay? Então começamos já a ter um efeito cascata. Começa neste jovem hoje e vai traduzindo para os filhos e por aí em diante, não é? Então, esta é uma das consequências mais terríveis que podemos... Ela vai mais além, faz maiores estragos do que a bomba de Hiroshima está a fazer até os dias de hoje. Então, é muito bem remarcar isto. A outra, também pesada, são suicídios. Suicídio por parte da pessoa que está a cometer, porque não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Suicídio pelos aqueles que estão a ser oprimidos. Porque onde há um opressor, há oprimidos. Então aquelas pessoas tornam-se primeiro diminuídas até chegar ao momento em que elas dizem que não dá mais, se a vida é isto, não vale a pena. Estás a perceber? E em segundo, depois encontramos pessoas traumatizadas, pessoas que não acreditam mais no casamento. O casamento em si não tem problema nenhum. As pessoas estão dizendo por aí que casamentos hoje já não há casamentos, casamentos já não estão a dar. Não, não há pessoas com caráter para aderir ao casamento. São raras, são poucas. Mas então começamos hoje a multiplicar pessoas com bom caráter para aderirem ao casamento. Então são estas mesmo as consequências que eu posso, em pouco espaço de tempo aqui, citar. Pois, para dizer que é muito perigoso aqueles pais que dão mimos, principalmente para os rapazes. Bom, dar mimos no seu todo é bom. O que é tudo tem que vir a uma dosagem específica. Acredito que mesmo a permanente presença do pai, constante e permanente presença, também pode fazer mal aos filhos. Qual é o tempo de qualidade que ele oferece? Porque não basta só oferecer tempo. Tem que oferecer tempo de qualidade. Qual é o tempo, qual é a qualidade neste tempo que ele está a oferecer? É um pai general, quando está em casa? É o tal machão, quando está em casa? Se for o caso, então não vale a pena ele dar tempo de presença em casa. Então, se for um pai que quando está em casa é amigo, é companheiro e é também crítico, é também, acima de tudo, pai, porque pai tem deveres. Então, ele vê, controla os deveres, coloca em prática os deveres, então esse também pode permanecer em casa. Então, todo este conjunto pode significar mimar. Agora, dar de tudo porque eu não tive de nada, dar de tudo porque eu não tive carinho, dar excesso de carinho porque eu não tive carinho, dar excesso sem temperança, o amor, também tudo isto aqui pode trazer uma péssima qualidade do menino. Ou seja, se eu dou tudo isto porque eu estive debaixo da tutela de um pai machão, eu dou ao meu filho, por minha vez, dou muito amor, excesso de mimos, por aí em diante, eu vou tornar a ele também pior que o meu pai. Você está a compreender a situação.
Eu penso que estou a dar aquilo que meu pai não deu, mas eu posso torná-lo pior que meu pai, porque depois ele vai achar que as coisas são assim, caem de mão beijada. Então vai começar a violentar os outros, não é? Pois, falando nesse aspecto das coisas que é de mão beijada, tem um certo jovem que acompanha sempre o nosso programa e o pai mima ele de um jeito, tem 30 anos, não consegue lavar as suas cuecas, pelo menos tirar o seu prato depois do jantar, não consegue, porque o pai diz que não, ele é o homem, quem deve tirar o prato tem que ser a mulher. Quando vai tomar banho, devem colocar uma bacia com água quente e chegam lá, a água já está pronta. E está cá na cidade. E não consegue fazer nada. Estava num relacionamento, tratava a namorada como se fosse uma empregada. E a namorada não aguentou. O que é que vamos esperar futuramente deste jovem? Este jovem já está abandonado na vida sentimental. Ele já está abandonado. Ele tem que granjear todos os recursos para se tornar um bilionário permanente, que é para pagar por esses serviços. E ainda que ele pague por esses serviços, ele vai ter que pagar para não ser solitário. Vai ter que pagar para ser amado. Porque ninguém suporta, a sociedade não está preparada para atender, para lidar com esse tipo de comportamento. E eu acho que devia, em jeito de brincadeira, solicitar da parte do nosso Ministério da Defesa que tivesse, se calhar, uma escola privada, uma escola prática de reeducação, por que não? Porque um jovem como este precisa de ir à vida militar. Não no sentido do combate militar, linha de fogo, não. Mas para estar inserido no meio dos outros homens, saber, ter acesso, porque ele no fundo não é culpado. Ele teve uma deficiência. Ele causou-se nele uma deficiência moral, por aí. Então, quando ele tiver, se ele pudesse ter oportunidade de estar um colégio, desde já um colégio militar, em algum lugar, ele veria como é que os homens vivem, qual é a posição real de um homem. Mas neste colégio, ele não seria de lá revoltado? O colégio militar, ele não te dá oportunidades de viver aquilo que tu queres. Ele mostra-te disciplina. Ele disciplina o homem. Ok, então, e enquanto o homem estiver lá, ele vai vendo os outros a vencerem os limites que ele nem de perto nem de longe consegue enfrentá-los. Então, isto, por sua vez, vai convidar-lhe, vai estimular-lhe a mudança. Vai estimular a mudança. Tu levas uma criança agora, que dás banho a ela com água fria, em dia quente, ela vai chorar. Mas se tu pegas água quente e para dar banho a ela, enquanto está próxima das outras crianças tomarem com água fria, ela não vai aceitar água quente. Vai querer igualar-se às outras crianças. Mesmo até ao comer. Ela vai querer comer, se ela tem problemas de apetite, vai ter vontade em querer comer quando estiver com as outras crianças. Então o homem, quando está inserido na sociedade, num modo específico ao problema que ele enfrenta, ele logo tem soluções, tem mudanças. Este homem precisa de passar por essa situação de transformação. Senão vai passar por situações incríveis na vida. Pois, aí fica uma grande dica para todos vocês. Pastor Raimundo, o ser macho tem a ver com o nível de escolaridade? Pelo contrário, há aqueles que não têm escolaridade nenhuma, levantam-se de forma brutal, não olham onde estão, por vezes até no restaurante com a esposa, ele pode bater na mesa porque ele é que está a pagar a conta. Ele pode humilhar, mas também podemos encontrar um super macho bem dotado de conhecimento, acadêmico, e que usa disto para humilhar a esposa. Aqui o verdadeiro problema, a verdadeira solução está na esposa, não no homem. Nós temos que tomar uma capacidade de enfrentar tudo que nos faz face, tudo que nos vem enfrentando, não é? Não podemos olhar crendo que aquela pessoa vai mudar.
Nós temos que crer que nós faremos face ao comportamento daquela pessoa. Eu venho aconselhando uma certa mulher que está debaixo do controle do machão. Eu venho orientando a ela. Ela, na verdade, era omissa. Tudo que falava, sim senhora. Tudo que falava, sim senhora. Porque eu sou crente, eu sou de Deus, sim senhora, não é bem assim. Pois, a palavra mágica submissa e alguns acabam interpretando mal. Sim, submissa é entrar sobre uma missão. Entrar sobre uma missão, se eu uso mais o exemplo, olha, se estás como copiloto, tens a missão de ajudar na pilotagem, se é assim que se diz, deste avião. Ajudar o piloto, que é o comandante. Mas se ele começar a apontar o avião para um prédio, tu vais ajudar a apontar mais ainda? Não, de modo algum. De modo algum. Então, é assim que tem que ser o comportamento da mulher. Quando a Bíblia diz-nos que a mulher é submissa, não está a dizer que ela tem que aceitar de tudo. Não. Está a dizer para ajudar, porque ela está lá como ajudadora. Ajudar a avaliar, a analisar e a levar o barco a um bom porto. Se a Bíblia diz que nós temos que ser tardios, rápidos a ouvir, tardios em falar, não está a proibir-nos de falar. Mas é a mandar-nos analisar. Analisar como esta pessoa fala muito e subjoga-me a um nada. Então, eu tenho que começar a analisar como fazer face a isto, para quando do abrir da minha boca saírem palavras certas e transformadoras. No local de trabalho, como podemos distinguir que este homem acha-se macho? Tudo que nós fizemos para ele está errado. Tudo que nós fizemos para ele é crítico. Quer dizer, ele confunde-se com um perfeccionista. O machão não. O machão tem a tendência, eu repito, de diminuir os outros. O perfeccionista não. O perfeccionista, ele quer as coisas sempre melhor do que estão. Ele vê alguma crítica em algum momento em tudo que é feito. Porque ele acha, acredita que pode melhorar. Ou porque não devia ser deste jeito e daquele jeito. Então, quando nós começamos a perceber que para este homem tudo é imperfeito, não há alguma coisa como conselho que ele vai dar, que olha, vamos melhorar nisto, naquilo. Não. Ele só chega a dizer que não é nada isto. Mas como é que tu estás sempre a fazer porcarias? Então, ele está sempre no pé, a bater em nós, sempre a perseguir, para colocar-nos embaixo. O objetivo principal é colocar-nos embaixo, não é mostrar o conhecimento, não é mostrar a sabedoria, mas é colocar-nos embaixo, fazer com que a pessoa não seja nada. A pessoa começa a acreditar em si e interiorizar que eu não sou nada. Olha, tu deparas com o machão, começas a estremecer. Podemos considerar também nesse aspecto os docentes? Há docentes até que eles fazem questão de controlar-te dia a dia. Então fazem questão de oprimir a sua capacidade, o seu à vontade, a sua capacidade intelectual. Quer dizer, eles já tornam-te numa pessoa errada. Em todos os testes dos outros docentes, tu estás muito bem. Mas naquele, só de pegar no teste, tu já faliste. Então, existem esses. Existem uns que são assim, com objetivos secundários, machão, que eu quero mostrar, infelizmente, eu quero mostrar a ela, creio que são poucos e têm que ser extinguidos, eu quero mostrar a ela que ela vai ter que aceitar-me sem que eu me declare para ela. Então, é uma forma, por vezes, não de diminuir a pessoa apenas, mas de diminuir intelectualmente e depois diminuir sexualmente. Tornar aquela pessoa vítima sexual. Ele, por vezes, até se expressa nesse sentido. Apenas diminui a pessoa e pelo sistema que rege a corrupção neste país, a tendência da mulher é oferecer-se sexualmente. Então, ela vai oferecer sexualmente e aí ele vai diminuindo a ela também sexualmente. Então, este é o machão. Pastor Raimundo, estamos na reta final da nossa conversa. Qual é o conselho que irá deixar para os nossos telespectadores acerca do nosso tema? Porque é que alguns homens gostam de ser machões? Bem, o conselho que se calhar começaria por dar é que nunca vê o mal e cales. Toda vez que vires o mal e te calares, estás a cooperar com o mal. Ele vai crescer, ele vai se tornar uma bola de neve e vai te esmagar um dia.
Ora, estás numa condição como esta, identificaste que, olha, tudo que o pastor falou doeu-me, estás a princípio de ser machão, ou já és machão. Então, o problema não é doer-te, o problema não é eu estar certo ou errado, mas o problema é tu estar num comportamento saudável, um comportamento aceitável. Todos nós somos susceptíveis, estamos susceptíveis de cometer erros. Nós não somos lineares. Então, em algum momento nós estamos mais para a esquerda, mal comportados, um pouco mais para a direita, exagerados no bom comportamento. Então, nós temos que estar sempre, ter que aceitar que alguém nos chame a atenção, ter que aceitar que alguém nos alerte de uma forma prática, se calhar até por vezes ferindo. Há pessoas que têm um orgulho escondido e não sabem que elas são orgulhosas. Há pessoas que são machões e não sabem, no fundo, que são machões. Elas reagem com dor a certas circunstâncias. Então, se estas circunstâncias se definem por aquelas que eu estive aqui a mencionar, é melhor que a pessoa procure a Deus, procure o pastor Raimundo, procure um amigo, procure um terapeuta, mas de tudo se trate. Pois, porque encontra-se doente. É verdade, é verdade. Exato, para dizer também nunca humilhar o seu próximo por estar bem financeiramente, principalmente aquela mulher que está no seu lar e neste momento não está a trabalhar e o marido está bem financeiramente e quando chega ao final do mês, tem alguns que têm aquela coragem de chamar a sua própria esposa de pobre, burra. Tu não és nada, és um lixo. Amada, sabe uma coisa interessante que a humanidade deve saber? Enquanto estivermos vivos, enquanto o sangue estiver a circular em nossas veias, não nascerá jamais capim na palma da mão de ninguém. E segundo ponto, enquanto estivermos vivos, ninguém está garantido de ser rico. A pessoa está rica no momento. O que se espera amanhã, ninguém sabe. Estávamos em 2019, pastores, obreiros, profetas profetizaram um ano de muita prosperidade para 2020. O ano da aceleração, o ano da promessa. Olha, um ano de aceleração, 2020. Chegamos ao 2020 e tivemos o ano de quê? Retrocesso. Então tudo acontece a todos. Aos bons, aos maus, aos ricos, aos pobres. O rico hoje, amanhã pode virar pobre. Mas um pobre amanhã pode se assentar à mesa dos ricos. Mandando, decidindo, legislando. Então, não despreza ninguém enquanto estivermos vivos. Exatamente. Pastor Raimundo, chegamos ao fim da nossa conversa. Beijos e abraços. Beijos e abraços vão para a minha família, mas em especial a minha esposa. A minha esposa e muito especial ainda a minha família no Distrito Municipal da Catembe. Vai um abraço a todos, que Deus abençoe Catembe, que Deus abençoe Moçambique e boas entradas. Um próspero, mas um próspero novo. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é comida, mas é paz de espírito, é amor. Muita prosperidade para vocês aí. Pois, dizer também, pastor Raimundo, que tens um grande fã, o Altino da Catembe, admirou tanto os seus conselhos e com certeza ele está a acompanhar o programa. Verdade, Altino, um grande abraço. Altino, na verdade, é um grande homem, é um amado que eu ganhei na Catembe, que Deus deu-me na Catembe. Ele fez muita coisa, tem feito muita coisa em prol da minha carreira. E então, aí um abraço muito forte, carinhoso, Altino Manhães. Um abraço à sua família e boas-vindas a esta recém-nascida aí em sua casa. É desta maneira que nós colocamos um ponto final a mais um programa Terra, Gente, Tradições, com promessas de voltar próximo domingo, pontualmente 15h30 aqui na Média Mais TV. Recebemos na edição de hoje o pastor Raimundo Oana, ele que trouxe-nos este grande tema. Porque é que alguns homens gostam de ser machões? Portanto, fique na restante programação aqui na Média Mais TV. Total, bom domingo.